Então tá, pessoal, vamos começar a aula de hoje. A gente vai dar sequência na aula passada. A aula passada a gente começou a gente viu o plano de ensino, né? Viu a questão dos combinados ali, no como é que ia ser a disciplina. E começamos a trabalhar, então, a parte de transferência de calor, né? Então, a gente viu que essa disciplina trabalha transferência de calor e massa, e inicialmente a gente vai trabalhar a transferência de calor. E na transferência de calor, então, primeiro a gente fez uma revisão, né, na aula passada, dos itens que eram necessários relembrar, né, para a gente relembrar para poder seguir adiante, e começamos, então, a falar sobre condução, né. Então, nós vimos a questão da condução, quais eram os parâmetros, né, que dependia a condução, a questão da força motriz para a condução, que era a diferente temperatura, a resistência, que era a espessura, né, da parede, né, no caso de uma parede, de uma condução no metal, né, a distância percorrida, né, pelo calor, e que o parâmetro que diferenciava um material do outro era a nossa condutividade térmica, né, então a gente viu que a condução é K, né, vezes ΔT dividido pelo ΔX, que é a distância, certo? Então, isso serve para um material único, né, para um material simples. Se eu tiver a temperatura de uma face, né, de um lado de um material qualquer, tanto metálico, cerâmico ou plástico, se eu tiver a temperatura de uma face e tiver a temperatura da outra, eu consigo calcular quanto calor é transferido, certo? Mas isso, então, é a questão mais simples da condução, né, apenas a parte inicial, né, de interpretação. E aí nós vimos que essa condução também ela pode ser não só unidirecional, então essa parede, né, a gente trabalha só no eixo X, mas ela também pode ser bidirecional ou tridimensional, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um cubo ao invés de uma parede, se tiver um cubo esfriando, né, o calor ele vai se transferir em todas as faces do cubo, tá? Se eu tiver uma esfera, né, se eu tiver uma esfera, a transferência de calor vai se dar do centro, né, em direção às bordas no sentido do raio. Então, para qualquer geometria, né, a gente pode ter uma transferência de calor tridimensional, né? Então, a gente tem mais essa condição, né, para trabalhar a equação da condução, tá? Bom, as aplicações em engenharia, né, são três geometrias básicas que a gente precisa conhecer, né, que vão ser necessárias, que vão ter aplicações, né, para a gente calcular. A primeira é parede plana, tá? Então, apresentando, prof. Não estou apresentando, estou só falando, por enquanto, tá? A primeira, então, até vou botar para apresentar já. A primeira, então, a primeira geometria possível é a geometria de parede plana. Tá? Então, a gente vai primeiro estudar como é que é a transferência de calor num sistema de parede plana, tá? O que interpreta para nós, o que é uma parede plana? Uma parede plana é algo em que a largura e o comprimento é muito maior do que a espessura, certo? E que, por esse motivo, a gente pode considerar que é só na espessura que o calor se transfere de um lado para o outro, né? Então, existem várias aplicações em que a gente pode considerar a parede plana, tá? Então, a gente vai ter o segundo tipo de geometria, né? Que é o cilindro, né? E que vai ter várias aplicações também, tá? Deixa eu só ir explicando aqui melhor para vocês. Então, aqui, ó, vou explicar por aqui que fica mais fácil, né? Então, aqui, quando a gente tem alguma coisa que tem um comprimento, né, uma comprimento e uma largura, né, então uma placa muito maior, né, mesmo que ela seja, né, tridimensional, então, tanto ela seja muito maior a largura e o comprimento do que a espessura, né, a espessura é só essa medida aqui, o comprimento é tudo isso aqui, a largura é tudo isso aqui, então a tendência vai ser da transferência de calor se dar de uma face para outra só nesse sentido. Aí aqui a gente tem unidimensional, então a gente vai trabalhar problemas de engenharia nesse sentido. Por exemplo, se eu quiser calcular a perda de calor num tanque muito grande, a parede do tanque funciona como uma parede plana, tá? Mas se eu quiser calcular a transferência de calor, a perda de calor numa tubulação de vapor, eu já não posso considerar a parede plana, por quê? Porque eu tenho um formato cilíndrico, né? E se eu analisar a minha área de transferência aqui, ó, qual que é a área, né, externa do cilindro? A área é o perímetro, né, vezes o comprimento.
O perímetro é 2πr. Então, se eu for verificar, a minha área do lado de dentro não é igual à minha área do lado de fora. Então, eu obrigatoriamente preciso trabalhar com um sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Em que a gente vai trabalhar com a transferência de calor, né, ao longo do tubo. Vamos lembrar que isso aqui é um tubo comprido. Ela vai se dar sempre do centro do tubo em direção fora. Mas ao longo do tubo, né, em relação ao comprimento do tubo, ela não vai mudar. Se eu tiver a mesma temperatura aqui dentro, a mesma temperatura fora, né, constante em todo o cilindro. Com isso, a gente trabalha uma geometria cilíndrica, tá? Aplicações de engenharia tem várias nesse caso, né? Então, todas as tubulações de vapor, tubulação de fluido refrigerante, né, que vai estar circulando, tudo isso é formato cilíndrico. Se eu quiser analisar um reator também, por exemplo, um bioreator, no formato de tanque com a espessura razoável, né, de parede, eu também tenho um cilindro, né, o meu tanque também é um cilindro. Por quê? Porque eu tenho a espessura de parede, né, então, se eu disser que se eu fizer o dimensionamento por uma parede plana, ele até pode servir, mas, assim, em grande raio, né, a gente pode aproximar como se fosse uma parede plana, mas em raios menores a gente tem que considerar o formato cilíndrico também, porque vai ser diferente a área interna e a área externa, né? Então, relembrando que a gente viu lá que a transferência de calor por condução é o K, né? ΔT sobre ΔX, isso daqui é um fluxo de calor, né? Isso aqui vai ser em watt por metro quadrado. Se eu quiser saber a taxa de transferência de calor total, o Q pontinho, a taxa total, eu sei que eu vou ter que multiplicar isso aqui pela área. Então, isso aqui vai ser K, ΔT sobre ΔX, certo? Esse ΔX, no caso, ali é a espessura da parede. Aí eu preciso da área. E se eu preciso da área, né, a minha área externa e interna sendo diferente, eu não posso usar uma coisa muito simples, né? A parede plana não tem problema. Por quê? Porque a área vai ser a mesma dentro de um lado e do outro. Então, esses são dois formatos, né, de geometria que a gente vai trabalhar. E tem o terceiro formato, que é o formato de esfera, né? Então, se eu tiver uma esfera densa, tá? Essa esfera densa não, ela até pode ser oca, não tem problema, mas o que vai acontecer? Ela pode ser uma casquinha, mas isso aqui não é um cilindro, estamos pensando imaginem numa bolinha de ping-pong, só a casquinha, né? Essa casquinha também, eu posso ter transferência de calor, e a transferência de calor vai ser no sentido do centro para fora, em toda a volta da bolinha, em toda a circunferência dela. Qual é a área de troca térmica? A área de troca térmica é a área superficial da esfera, né? Que é πr², tá? Ou, no caso da esfera, né, a gente vai ter, desculpa, não, tá certo, a área de superfície da esfera, o volume é πr². E a área da esfera me deu um branco agora. Então, a gente vai ter aqui toda a superfície da esfera, né, toda aquela casquinha trocando calor, tá? Não só a parede dela, vamos supor, só num ponto. Então, ela vai ter em direção do centro para as bordas, né, em direção no sentido do raio, a transferência de calor para todos os pontos, tá? Aí a gente tem que trabalhar sistema em coordenadas esféricas, tá? Então, agora... sim. 4πr²? Isso, 4πr²? O volume é 4 Isso aqui é a área, por né? 3. 4/3 de πr². Isso. Isso, tá. É isso aí. Então, nesse caso aqui, né, a área de transferência da esfera, da esfera é toda a área externa, né, que é diferente de um cilindro. O cilindro é o perímetro vezes o comprimento, né? O perímetro é toda a volta, né, do cilindro. Então, a área muda dependendo da coordenada, tá? Bom, então, o que nós vamos ver agora, né? Como é que a gente vai estudar a condução? A gente vai estudar a condução nas três geometrias, né? Como é que é uma condução numa parede plana, como é que é num cilindro, como é que é numa esfera. Mas não vamos estudar uma condução simples com uma parede única, nós vamos estudar uma condição realmente de projeto, onde eu tenho um fluido de um lado, outro fluido do outro, e eu tenho uma parede composta, né? O que seria uma parede composta? Vamos supor que eu tenho uma parede de um forno, de uma fornalha, né? Uma fornalha de caldeira, por exemplo, tá?
Eu tenho aqui a minha fornalha, que tem calor, eu posso ter isso aqui, por exemplo, a, sei lá, 800 graus, né? Essa parede, ela é feita de, geralmente, de tijolo refratário, tá? Então, eu tenho uma camada de tijolo. Só que se essa parede fosse só de tijolo, eu ia ter muita perda de calor. Além do tijolo, a gente vai ter uma camada de lã de vidro, tá? Uma camada isolante de lã de vidro. Depois da lã de vidro, eu ainda posso ter uma camada de uma placa de aço para proteger, certo? E se eu quiser, depois da placa de aço, eu ainda posso botar um outro material isolante também para ajudar. Então, a condução de calor, ela não é mais apenas Q igual a K, né? K, A, delta T sobre delta X, tá? Porque se eu tivesse isso aqui, eu teria que analisar parede por parede, teria que fazer esse cálculo para o tijolo, depois para o isolamento, depois para o aço e depois para o isolamento. Mas eu teria que saber quais são as temperaturas em cada face, nas faces de cada uma das paredes. E isso não é viável. Aí, e para projeto isso não ajuda em nada. Então, eu preciso... A única informação que eu tenho de projeto é que a fornalha vai estar a 800 graus e aqui fora eu vou ter, por exemplo, no inverno eu vou ter, sei lá, 2 graus Celsius, né? É uma condição das piores. Então, a gente vai pensar assim, pô, eu só tenho informação do ar lá dentro e o ar aqui fora, como é que eu vou saber? Eu não tenho as temperaturas internas, não tenho as temperaturas das faces das paredes, né? Então, a gente precisa calcular de uma outra forma. Bom, então esse método que a gente vai ver é o método de cálculo de transferência de calor em parede plana composta, e aí a gente vai ver que tem um método para calcular isso, né? Porque se eu fosse analisar de uma forma, né, teria que fazer cálculos ponto a ponto da parede, como é que a gente resolve esse problema composto, né? Então, existe um método para simplificar e conseguir resolver isso aí, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Aqui, a condução, né, para a gente calcular o fluxo térmico, a gente vai fazer uma analogia com circuitos elétricos, tá? De que maneira? A gente viu que, quando a gente falou lá, né, do que dependia a condução, o que era a condução, a gente viu que tinha lá, eu tenho, por exemplo, eu tenho um material metálico, vamos supor que eu tenho aqui um metal, tá? Pode ser cerâmica, pode ser plástico, tudo bem? Aí eu tenho aqui uma temperatura, T1, e aqui eu tenho uma temperatura T2, né? E aí a gente falou assim, o fluxo de calor, tá? O fluxo de calor, o quê? Ele é análogo a uma corrente elétrica I, porque isso aqui é quilowatt, que é joules por segundo, uma transferência de energia por unidade de tempo, joules por segundo. E isso pode ser análogo à corrente em ampere, tá? Corrente é fluxo de elétrons, certo? E fluxo de calor é energia também, mas energia térmica, energia de vibração molecular. Beleza. Aí, a gente vai ter uma coisa muito parecida, né? Por quê? Por que a corrente elétrica se transfere? Vocês lembram da equação básica lá da elétrica, que é V é igual a IR, né? Então quer dizer que o I, que é a corrente, é igual a voltagem sobre a resistência, certo? Isso, vocês lembram isso lá da física? Tá, pessoal? Aqui, ó, a corrente, se V, voltagem é igual a I, corrente vezes resistência, né? V igual a IR, o I, a voltagem sobre a resistência. O que é a voltagem? Vamos lembrar lá, se eu tenho um fio elétrico e vamos supor, eu tenho uma voltagem de 220 volts, eu tenho uma diferença de potencial elétrico aqui de 220, né, entre o polo positivo e o polo negativo, me causa uma corrente, certo? Uma diferença de potencial elétrico. Eu preciso ter algo positivo e algo negativo, ou seja, algo maior e algo menor, né? Bom, e essa diferença de potencial é o meu potencial, é a minha força motriz para que a corrente exista, tá? A resistência é a resistência do fio, resistência elétrica do fio, é a dificuldade, por exemplo, se eu tiver um fio de cobre, a resistência dele é uma, se eu tiver um fio de aço, a resistência é outra, se eu tiver um fio de alumínio, a resistência é outra, então a resistência é característica do fio, e também, não só a característica do fio, mas está relacionada com a questão da espessura do fio, a dimensão do fio, mas também o comprimento dele, né?
Quanto maior o comprimento de um fio elétrico, maior a resistência também que ele vai ter, né? Tá? Então, isso daqui é muito parecido com o fluxo de calor. Por quê? Eu tenho lá, o que a gente viu antes? Que o Q é igual ao KA, eu posso até deixar lá de fora, né? Vou deixar de vez de taxa fluxo, tá? A delta T sobre delta X, tá? O fluxo, de vez de ser fluxo de elétrons, a gente está falando em fluxo de calor, de energia. É o quê? O Q responde ao I. Delta T, a diferença de potencial faz com que a corrente, no caso, que o fluxo térmico aconteça, né? Então, a diferença de potencial. Então, delta T corresponde à voltagem, tá? A diferença de potencial, que faz com que a força motriz exista, né? Então, o que faz a corrente existir é a diferença de potencial elétrico. O que faz o fluxo de calor existir é a diferença de temperatura. E o K sobre delta X, ele é análogo à resistência, certo? A resistência, no caso de um fio, né, a resistência elétrica, e aqui a gente está falando em resistência térmica, e é relacionado ao K, então, que é a capacidade do material de transferir calor, dividido pelo delta X, que é a sua espessura, né? Então, o fio elétrico também, a resistência dele depende dessa questão de espessura, né, de comprimento e etc., das dimensões. Então, por isso que a gente fala, né, que a gente trabalha de uma forma análoga, tá? Então, o Q corresponde ao I, o delta T corresponde à voltagem, que é a diferença de potencial, e o K sobre delta X corresponde à minha resistência, tá? Resistência térmica, que é análoga à resistência elétrica, tá? Aí a gente vai dizer assim, tá, mas para que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso para poder resolver, tá? Então, aqui está mostrando essa diferença de potencial, né, e essa analogia, certo? Então, Q, A delta T sobre L, né, que ela é, então, delta T, ela é proporcional, né, ela é como se fosse o potencial elétrico, né, então, delta é variação aliás, voltagem, né, voltagem elétrica, tá? As resistências, então, o que acontece, né, se eu tenho um material para condução, existe uma resistência para a condução do material, né, que é o que a gente já viu lá, o K sobre L, tá? E aí a gente vai ter, toda vez que eu tenho condução, eu tenho uma resistência térmica que é K sobre L. E aí, mesma coisa que ocorre, né, para condução, isso também serve para convecção, tá? Porque aqui, ó, se eu tenho a temperatura aqui, 1 é a temperatura da parede, por exemplo, que eu tenho a temperatura da parede a 30 graus, tá? Só que o ar do lado de cá não está 30, vamos supor que ele está 10 graus. O que vai acontecer? Vai transferir calor, certo? Então, fluxo de calor por convecção da parede para o ambiente, certo? Beleza. Isso daqui também funciona do mesmo jeito, só que aí lá na convecção a gente tem que o Q igual ao H delta T, certo? Então, o meu H corresponde, 1 sobre H, corresponde à minha resistência térmica. E o delta T é o meu potencial. Então, a gente tem as resistências térmicas para condução, o L sobre Ka, para convecção, 1 sobre HA, no caso da radiação, é 1 sobre o H de radiação cesárea. Então, essas resistências aqui são resistências térmicas para que a gente trabalhe com a condução, né, com a transferência de calor de forma de forma análoga à condução, a transferência de elétrons, né, a corrente, tá? Circuitos elétricos. Para que a gente possa fazer o quê? Simplificar o problema e resolver, né? Então, lá da parte elétrica, a gente trabalha circuitos, né? Então, vamos supor, como é que fica a corrente quando eu tenho um circuito elétrico, por exemplo, em série, em que eu tenho várias resistências no caminho, né? Tenho várias resistências entre uma ponta e outra do fio, né? A gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Só que aqui a gente vai trabalhar com fluxo de calor, resistência térmica, né? E o somatório, né? Então, a gente vai fazer e aí tem aquela questão assim, quando é em série, né? Ou seja, isso aqui é um fluxo em série, eu tenho uma resistência, 2 resistências, 3 resistências em série. Quando é em série, a gente vai fazer um somatório, né, das resistências,
tá? E o que é esse somatório das resistências? Bom, então eu tenho que somar todas as resistências que eu tenho de condução, né, todos os materiais de condução, com a resistência de convecção de um lado da parede, com a resistência de convecção do outro lado da parede, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Imaginem que eu tenho, o que é esse T infinito? É a temperatura do ar de um lado. Vamos supor lá no caso do forno, né, que eu comentei com vocês lá. Vamos supor que essa temperatura infinita aqui, que é a temperatura do ar, é 800 graus, né? Tá? A temperatura da superfície da parede interna do tijolo, ela é um resultado desse fluxo de calor, eu não posso prever ela, né? Então, a T1 eu tenho que descobrir. Eu não sei, mas eu sei que a parede tem, por exemplo, o tijolo tem lá 20 centímetros de largura e a condutividade térmica do tijolo refratário é tanto, tá? A segunda parede é um isolamento de lã de vidro. Ok, vou ter a espessura da lã de vidro e vou ter o K da lã de vidro. Tem a resistência térmica dele. Aí a terceira parede metálica. Bom, eu tenho a espessura da chapa de metal e tenho a condutividade da chapa de metal. Ok, aí eu vou ter a temperatura do lado de lá, da face externa do forno. E vou ter a informação da temperatura do ar aqui fora, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui 2 graus Celsius. Vocês viram que T1, T2, T3 e T4 eu não conheço. Eu só conheço o T infinito aqui e o T infinito aqui. Eu só conheço as duas pontas do sistema, eu só conheço o potencial total, certo? Então, eu conheço essa ponta do sistema e essa ponta, e o resto, as temperaturas intermediárias eu não conheço. Não tem problema, porque se é um circuito em série, a gente vai calcular ele da mesma forma com o circuito elétrico, né? Então, corrente, que no caso aqui não é corrente, é fluxo de calor, o quê? Vai ser igual ao somatório, a 1 sobre o somatório das resistências térmicas, porque a resistência sempre fica embaixo, né? Vamos lembrar que é igual a V sobre R, tá? Então, a gente vai ter o que vai ser 1 sobre a soma das resistências térmicas, porque as resistências térmicas estão em série, vezes o V, que no caso aqui é o ΔT, tá? Então, V, ΔT sobre R, que é o somatório das resistências térmicas para um circuito completo, né? Para complexo com várias resistências. E quanto que é isso aqui? Isso aqui é chamado, tá, de U. 1 sobre o somatório de RT é U. O que é esse U? O U é o coeficiente global de troca térmica do problema, da parede, tá? Composta. Então, esse U, vocês vão precisar em várias situações, né? O U é um coeficiente calculado com base em todas as condições do problema, tá? Então, como é que a gente vai ter esse U? Se o U é 1 sobre o somatório das resistências, eu tenho a seguinte informação. A resistência térmica de condução é L sobre K. Só que eu vou deixar como a área de troca vai ser a mesma para todas as paredes, eu vou deixar ela do lado de fora, tá? Então, a resistência térmica de condução é L sobre K, tá? A resistência térmica de convecção é 1 sobre H. Então, se eu olho o meu circuito aqui, ó, eu vou fazer um somatório. Qual é a primeira resistência que eu tenho? De convecção externa. Então, eu vou ter 1 sobre H externo. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, somatório das resistências. Vou só ajeitar aqui. Somatório das resistências térmicas vai ser 1 sobre H externo. Aí, qual é a segunda resistência que eu tenho? A primeira parede, a parede de tijolo, tá? Mais 1 sobre K1, vou botar aqui como K1, a primeira parede, que é o tijolo. Aliás, o L do tijolo, o L1 sobre K1, né? É L sobre K. Tá? Então, a espessura do tijolo dividido pelo K do tijolo. Aí, a segunda parede, lã de vidro. Bom, agora eu vou ter L2, que é a espessura da lã de vidro, dividido pelo K2, que é o K da lã de vidro. Mais. Aí eu vou ter a terceira parede, que é, vamos supor, a parede metálica. Ok, aí eu vou ter, então, um L3, que é a espessura da parede metálica, dividido pelo K3, que é a condutividade térmica do metal. Mais a quarta resistência que a gente tem, que é a resistência à convecção externa, aqui, tá?
convecção externa, então eu vou ter a resistência de convecção 1 sobre H, eu vou ter 1 sobre o H externo. Então, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer a temperatura do ar de um lado, a temperatura do ar do outro, a espessura das paredes, o K das paredes e os coeficientes de convecção H de um lado, né, do ar do ambiente de um lado e do ambiente do outro. Se eu tiver tudo isso, eu consigo fazer. Eu vou dizer que o meu U é igual a 1 sobre o somatório das resistências térmicas, tá? Então, é 1 sobre esse valor inteiro aqui, delta T de quem? Das pontas do circuito, o ar de um lado, o ar do outro, tá? Então, vai ser 1 sobre o somatório, o U, né? Então, vai ser 1 sobre o somatório das resistências, desculpa, peraí que eu me bananei aqui. E o meu Q, então, vai ser igual a U, vezes a área da parede, né, que todas as paredes vão ser iguais, vezes o delta T, a diferença, né, de temperatura das pontas do circuito, que são o ar interno e externo, tá? Então, a gente vai, essa é a sequência, a gente vai ter que analisar o problema, montar o circuito térmico, determinar o coeficiente global de troca térmica, que é U, aqui é igual a 1 sobre o somatório das resistências. Depois que a gente achou o U, a gente vai poder calcular, então, o fluxo de calor, tá? Então, essa é a metodologia, né? Esse é a sequência que a gente vai fazer, tá? Só um pouquinho aqui, tá, pessoal? Então, vamos fazer um primeiro exemplo com uma parede de 2 itens ali, de 2 camadas, né? Para a gente ver como é que funciona, tá? Eu tô sem, meu celular tem pouca bateria, eu vou fazer aqui na tela mesmo. Aqui, a gente tem aqui uma parede externa de uma casa, composta por uma camada de 20 centímetros de tijolo comum e uma camada de 5 centímetros de gesso. Pede para a gente calcular qual a taxa de transferência de calor por unidade de área, né, se a face externa da parede encontra 35 graus e a face interna a 20. Então, nesse problema, é um primeiro problema, né, introdutório, ele está bem mais simples. Ele está com 2 camadas, tá? E ele está dando as temperaturas das faces da parede, não do ar, tá? Aqui, só duas camadas, então, com as temperaturas das faces conhecidas, né? A gente não tem a temperatura do ar dos dois lados. Então, ele dá o quê? Da espessura das 2 paredes, né? Não da área, por quê? Porque ele pediu o fluxo, né? Ele quer, na realidade, estou confundindo, mas é a taxa de calor, taxa de transferência de calor por metro quadrado. Se fosse o fluxo, ele tinha que dar área, porque daí a gente ia calcular o total, né? De toda a área da parede, tá? Ele quer saber por unidade de área. Então, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro passo, a gente tem que calcular o U, né? Então, o U é o somatório das resistências térmicas, né? Então, como a gente viu lá, resistência térmica de uma parede da outra parede, né? Então, vai ser o L1 sobre K1 mais o L2 sobre K2, tá? O L1 é a espessura da parede de tijolo, tá? Que é de 20 centímetros. Lembrando, sempre usem as medidas em metro, tá? Para que dê certo. Não podemos esquecer que é sempre metro, temperatura em Kelvin, né? E vai ficar joule por segunda watt. Essas unidades são importantes, tá? A gente vai ter ali o tijolo de 20 centímetros, 0,2 metros, dividido pelo K do tijolo, que é 0,69 watt por metro Kelvin, tá? Mais o L2, que é a espessura do gesso, né? Então, o gesso é 5 centímetros, 0,05 metros, dividido pelo K do gesso, que é 0,48, tá? Também na unidade de watt por metro Kelvin. Ok? Bom, então, nosso U vai ser quanto? Então, a gente só tem que fazer 1 sobre esse somatório, né? Então, vai ser o 0,2 dividido por 0,69 e mais 0,05 dividido por 0,48, tá? Então, o U vai ser 1 sobre isso. Até vou pegar aqui que já está prontinho, não tem que ficar calculando, tá? Aqui, ó, a resistência do tijolo 0,29, a resistência do gesso 0,104, soma os dois dá 0,394, tá? Então, eu vou ter aqui 1 sobre 0,394, ok? Esse é o nosso U, tá?
2,53. E aí a nossa unidade, né? Se a gente for olhar aqui, a unidade vai ser, como é watt por metro dividido por watt por metro quadrado, tá? A gente vai ficar, metro quadrado Kelvin, na realidade, né? Vai ficar, então, metro, aqui é watt, então o metro quadrado vai passar para cima, a gente vai ficar com uma unidade diferente, tá? Aliás, não, tá certo. Metro cúbico. Não, peraí. Metro quadrado dividido por K, que é watt por... desculpa, watt por metro Kelvin, não metro quadrado Kelvin. Na realidade, a gente vai ter aqui, ó, watt, vai ficar isso aqui em watt por metro quadrado, tá? Porque aqui eu tenho metro por watt, metro dividido por watt por metro, né? Ok? Então, nosso U vai ficar watt por metro quadrado. Se eu quero calcular o quê? Né? Então, a taxa de transferência de calor vai ser o U, que é 2,53 watt por metro quadrado, vezes o meu ΔT. Né? Então, qual é o ΔT entre as faces? Né? Eu vou ter 35 menos 20. É em graus Celsius. E aqui, ele está em watt por metro quadrado Kelvin, né? Esqueci do Kelvin aqui, ó. Aqui o Kelvin continua aqui. Mas aqui a gente tem watt por metro quadrado Kelvin, e ali eu tenho um grau Celsius, não tem problema, porque a variação de escala é a mesma. Então, mesmo que eu tenha grau Celsius aqui, eu sei que a variação é o mesmo Kelvin, né? Então, eu vou ter um total de 2,53 vezes essa diferença de 15 graus, tá? Então, vai ficar 38, tá? 38 watts por metro quadrado. Cadê o celular? Eu não sei, meu amor, eu nem sei cadê meu celular. Tá aqui, ó. Tá com pouca bateria. Tá, fecha ali. Então, aqui, ó, 38 watts por metro quadrado. Se eu tiver uma parede de 1 metro quadrado, ela perde 38 watts, ela transfere 38 watts. Se for 2 metros quadrados, é 38 vezes 2. Então, para a gente saber o fluxo total, eu só tenho que pegar essa taxa e multiplicar pela área da parede. Então, é um cálculo bem tranquilo de fazer. Certo? Então, aqui ele tá resolvido também, só que de vez de fazer o U, né, de vez de calcular o U, ele colocou direto aqui o L sobre K, né, e o ΔT. Tá? Então, ele calculou a resistência do tijolo, a resistência do gesso, a resistência total e colocou direto aqui, tá? Mas é o mesmo cálculo, tá? Então, fechou lá os 38 watts. Esse problema aqui, pessoal, entenderam? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso aqui? Não, prof, então se a gente botar graus Celsius, não vai ter problema na hora de calcular, então. Não vai, porque assim, ó, se tu for transformar ele, tá? O que vai acontecer? Tu vai botar lá dentro os 35 mais 273, né? Menos os 20 graus mais 273, entendeu? Isso aqui. Então, com a diferença, quando é variação, quando é um menos o outro, não tem problema, porque a diferença de escala é a mesma. Então, 10 graus de diferença em graus Celsius também é 10 graus de diferença em Kelvin, entendeu? Tá. Mas, mesmo se for, por exemplo, negativo? Sim. Na realidade, assim, se for negativo, tu vai ter, vamos supor que a diferença seja 30 graus de um lado e menos 5 do outro, tá? Sim. Quanto que vai ser? Vai ser a diferença de calor, vai ser os 30 menos 5. Aí vai ficar 35 igual, vai somar, entendeu? Tá bom, beleza. Ok? Então, a diferença ali de escala é a mesma. Mas, na dúvida, para vocês conferirem, é só fazer isso. Transforma uma temperatura em Kelvin, transforma em outra em Kelvin e diminui. Então, o resultado vai ser o mesmo. Mas vocês podem fazer para conferir, né, se está tudo certinho. Ok? Então, isso que a gente viu aqui, ele é para sistemas, circuitos em série, né? Então, que funciona que nem um sistema de circuito elétrico em série. Mas existe também nos circuitos elétricos outra possibilidade que trabalhar em paralelo, né? Então, quando é que a gente vai ter uma parede trabalhando em paralelo?
quando alguma dessas paredes aqui não for, digamos assim, ela não é homogênea, né? Então, vamos supor que essa parede do meio para cima é de um material e do meio para baixo é outro, né? Então, eu não vou ter aquela parede igual. Nesse caso, a gente vai ter circuitos em paralelo, tá? Então, a condução, né, com essa analogia do circuito térmico para uma parede composta em paralelo, ficaria da seguinte maneira. Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho a primeira parede que é homogênea, a primeira parede é igual em todos os pontos dela. Então, eu vou ter uma resistência em série, né, com a resistência aqui de convecção. Aí, a próxima parede, o fluxo térmico não vai ser igual na parte de cima e na de baixo, porque são materiais diferentes. É a mesma coisa que se eu tiver em paralelo, né, um circuito elétrico com duas resistências diferentes em paralelo, a corrente não vai ser igual nas duas, né? A corrente é proporcional à resistência. Então, eu vou ter uma corrente numa resistência um valor e na outra resistência outro valor. Aqui também. O fluxo de calor na parede de cima vai ser um, fluxo de calor na parede de baixo vai ser outro. Porque a característica delas é diferente, não em espessura, mas em condutividade térmica, tá? E aí, então, eu tenho aqui um circuito em paralelo, né? Ele continua sendo, né, a questão ali do L sobre K, só que vamos supor, enquanto a área desse aqui é a área interna, a área desse aqui é a área desse pedacinho que tem esse material. E a área do outro vai ser esse outro pedacinho que tem esse material também. E aí, na sequência, vem outra resistência em série, né? Então, aqui a gente tem uma série com um sistema paralelo, depois série de novo, né? Então, tu tem um circuito paralelo no meio de uma série, tá? E a gente pode ter, se a gente dividisse, né, o problema em dois, a gente ia ter isso aqui, esses dois são iguais, então, digamos que a corrente passa aqui em cima, é diferente da corrente passa aqui embaixo, porque aqui no meio tem as resistências diferentes, tá? Mas o circuito, então, é em paralelo. E como é que a gente calcula um circuito paralelo, tá? A gente vai ter uma equaçãozinha que vai ser o seguinte, nós temos que fazer uma espécie de um sistema, né, baseado nisso aqui, uma resistência de condução do conjunto 2, 3 aqui, dessa parede do meio, tá? Então, eu vou ter, a primeira convecção, bom, a convecção é normal, o 1 sobre H. A primeira resistência de condução está normal, então eu vou ter o L1 sobre o K1, ok? Na segunda aqui, que é onde eu tenho um paralelo, eu vou ter um conjunto, né, eu vou usar as duas como se fosse um conjunto, né? Então, eu tenho 1 sobre a resistência de condução 2, 3, que é a resistência do conjunto 2, 3 aqui dessa parede. Vai ser 1 sobre L2 sobre 2A2, mais 1 sobre L2 K3A3. Então, isso aqui ele vai fazer o conjunto aqui, tá? E aí eu coloco esse valor aqui, ó, certo? Depois a gente vai continuar tendo as outras resistências normais, né? O L sobre K do 4 e o 1 sobre H do 5 aqui, que seria a convecção externa, tá? Então, é fácil de resolver também. A gente só tem que, onde tem o sistema paralelo, fazer isso aqui, tá? Que é 1 sobre a resistência do conjunto igual a 1 sobre o L2 sobre K2A2 mais 1 sobre L2 K3A3. Então, isso aqui não é uma média, tá? Isso aqui dá um resultado diferente. Então, é só fazer esse sisteminha aqui, tá? Bom, vamos ver aqui mais um exercício, tá? A gente tem alguns exercícios aqui para treinar. E vocês depois têm uma lista inteira de paredes planas para resolver, certo? Então, aqui. Calcular o fluxo de calor através da parede composta de uma camada de alvenaria de 20 centímetros, com condutividade 0,7, seguido de 10 centímetros de espuma de poliuretano, com condutividade 0,03, então material isolante, e depois uma placa de 8 milímetros de polipropileno de 0,17 watts de condutividade. Aí ele está dizendo que o ambiente externo é 35, então nesse problema, né, ele já não está dando a temperatura da parede, ele está dando a temperatura do ar fora da parede, né? Então o ambiente externo está 35, com o coeficiente de convecção, que é o H, de 15 watts por metro quadrado, graus Celsius.
e o coeficiente interno, que seria o outro lado da parede, né, de menos 10. Então, isso aqui, vamos pensar, é uma parede de quê? Pô, eu tenho 35 graus de um lado, menos 10 do outro. Isso aqui é uma parede de uma câmara fria, de um freezer, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho alvenaria, né, que seria tijolo, cimento, né, alvenaria, depois uma placa isolante de espuma de poliuretano, espuma de PU, depois uma camada de polipropileno do lado de dentro da câmara fria, né? Então, isso aqui é a composição de uma parede de uma câmara fria. Tá? Então, aí, como é que a gente vai calcular? Então, agora calcule o fluxo de calor, né? Então, ele quer saber. Só que ele não deu o tamanho das paredes, ele deu só essas informações, né? E não deu o tamanho da parede. Então, a gente vai calcular a taxa por metro quadrado para depois, quando, né, tiver o tamanho da parede, tu pode calcular o fluxo. Ok? Então, primeiro passo, assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês que eu acho interessante o pessoal sempre calcular, sempre ser metódico no cálculo. Primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é entender o problema, desenhar o problema para que vocês não se embananem nas questões, tá? Como é que a gente vai desenhar esse problema, tá? Eu tenho uma parede composta, então eu vou desenhar ela, certo? Eu tenho aqui, ó, uma parede de tijolo, tá? Aqui. Depois eu tenho uma camada de espuma de poliuretano e depois eu tenho uma plaquinha de PP, tá? Aqui fora eu tenho 35 graus. E do outro lado eu tenho menos 10 graus. Ok. Tem as espessuras, né? Então, ele me deu lá que o L da parede de alvenaria é 20 centímetros. Então, aqui eu tenho, né, o L1, vou anotar aqui em cima para não ficar bagunçado, tá? Eu tenho aqui um L1 de 0,2 metros. K1, tá, de condutividade do K1 é 0,7 watts por metro Kelvin. 0,7, que já é um material que não é tão condutivo, né, mas igual, vocês vão ver que é bem mais condutivo que o outro. 0,7 watts por metro Kelvin. Depois eu tenho a parede de PU, né, a camada de PU, que tem um L2. Qual é a espessura do PU? 10 centímetros, tá? Então tem 0,1 metro de PU. E com uma condutividade térmica K2 de 0,030. Watt por metro Kelvin. Aí a gente pode observar, né? Quantas vezes a parede de alvenaria é mais condutiva do que o PU? 0,7 para 0,03. Isso dá 9 vezes, né? Mais condutiva. Tá? Não, dá mais que isso. 20 e poucas vezes mais condutiva, né? De quantidade de calor transferido. Por isso que o poliuretano é um ótimo isolante térmico, né? Ele transfere muito pouco. E aí, então, a gente tem a terceira camada, né? Que é aliás, tem aqui o L3, né? A espessura do PP, que é 8 milímetros. Vá, cara, tá lá. Só um pouquinho, você espessura do PP é 8 milímetros, então é 0,08 metros, uma condutividade térmica 3, de 0, aliás, onde é que está? 0,17. 0,17 watts por metro Kelvin. Tá? Então, aqui, ó, o K3 ali, o polipropileno, também é muito menos condutivo do que o tijolo, né? E por que ele vai na última camada? Porque ele é um material fácil de limpeza, né? É um material que não cria fungo, não cria bolor, né? Tu consegue limpar fácil, então é um material, por isso que ele é um material de revestimento, certo?
Então, a gente tem a parede de alvenaria, poliuretano e o polipropileno, tá? Agora, como é que a gente vai... qual é o próximo passo, né? Eu entendi o problema, agora eu preciso desenhar o circuito térmico, tá? Para não me perder. Como é que é o meu circuito térmico? Eu tenho numa ponta, eu tenho 35 graus, que é a minha temperatura. A minha primeira resistência térmica é convecção externa, tá? Então, aqui, convecção externa. Aí eu tenho a temperatura da parede aqui, é um nozinho, né? Eu até posso calcular ela depois e nós vamos calcular. Vocês vão ver que aí, conhecendo o fluxo, eu consigo calcular qualquer uma das temperaturas de superfície, tá? É o próximo passo. Tem a temperatura da parede, aí eu tenho uma resistência à condução da parede 1. Aí eu tenho a temperatura que é da superfície entre a parede 1 e a parede 2, né? Entre o tijolo e a alvenaria. Se eles estão em contato, no ponto de contato, eles estão na mesma temperatura, né? Não tem um salto. Então, eles estão na mesma temperatura. Aí eu tenho aqui, né, a temperatura desse ponto. Aí eu tenho a segunda parede, que é o poliuretano, a resistência térmica, né, do segundo. Aí eu tenho a temperatura da segunda interface, da parede do poliuretano com polipropileno. Esse ponto de contato também. Aí depois, então, eu tenho a resistência à condução da terceira parede, que é o polipropileno. Aí eu tenho aqui a temperatura, né, o nozinho de temperatura da superfície da parede do polipropileno para fora, certo? Só que ainda não é a temperatura ambiente, porque eu ainda tenho uma resistência da convecção interna, ou seja, dentro da câmara fria, lá nos menos 10 graus, até chegar nessa ponta do circuito, que é os menos 10 graus Celsius, certo? Então, eu tenho as duas pontas do circuito, as temperaturas, é como se eu tivesse lá os meus 220 volts, ou 330, né, 110 volts. É a minha diferença de potencial, 35 para menos 10. Tá? E eu tenho todas essas resistências no caminho, todas elas inferem, ok? Bom, então aqui eu tenho resistência de condução, né, e condução, a condução nas três paredes, ok? Entendi o problema, né, anotei os valores, agora eu tenho o meu circuito montado, qual é o próximo passo? Eu tenho que calcular o meu coeficiente global de troca térmica, tá? O que eu vou calcular? O U. U é 1 sobre o somatório das resistências térmicas. Aí vocês podem fazer o somatório das resistências separadas, depois fazer um sobre, ou já colocar direto aqui, né? Eu já vou colocar direto aqui, tá? 1 sobre. Quem é o somatório das resistências? Bom, eu tenho que olhar o meu circuito, e por isso que é interessante desenhar o circuito, para não esquecer de ninguém. Eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 resistências, tá? Então, vai ser, primeira resistência, minha resistência para convecção externa. Quanto que ela é? Ela é 1 sobre H externo. Beleza. Aí, a próxima resistência que eu tenho é a minha primeira parede de condução, que é a parede de alvenaria. Vai ser o L da alvenaria sobre o K da alvenaria. Ok? Depois da alvenaria, eu tenho a parede de poliuretano. Espessura do poliuretano sobre o K do poliuretano. Tá? Aí eu tenho a terceira parede de polipropileno. L3 sobre K3. E depois da parede de polipropileno, tem a resistência térmica da convecção interna. 1 sobre H interno. Está montado o meu circuito. Aí eu calculo o meu U global, tá? Bom, agora eu só preciso botar os valores. Vai ser 1 sobre o meu H externo. Eu não tinha anotado ali, mas ele é 15 watt por metro quadrado grau Celsius. Eu vou botar as unidades para a gente observar. Tá? Aí eu tenho a espessura do tijolo sobre o K do tijolo. 0,2 sobre 0,7. Isso aqui é em metro, e isso aqui é watt por metro Kelvin. Aí eu tenho a segunda parede, tem a espessura de 0,1 metro, dividido pela condutividade do 2, que é 0,03 watt por metro Kelvin. Terceira parede, eu tenho uma parede de polipropileno de
L3, 0,08. isso, 8 milímetros, 0,08 metros, e um K de 0,17, né? Isso. Beleza. Aí, depois da polipropileno, tem a resistência térmica 1 sobre H interno. 1 sobre 10. 10 watt por metro quadrado Kelvin. Primeira observação, vocês viram que a unidade... O prof, Sim, pode falar. Celsius, não? Estão todos em graus Celsius? Sim. Tá, beleza. Então, assim, se a gente observar as unidades, tá, pessoal? Vocês vão ver que o H sempre tem unidade de watt por metro quadrado grau Celsius. E a condutividade... Só um pouquinho. A convecção, sim, elas estão com graus Celsius, mas o L, o K ali, ele tá tudo com K. Com Kelvin. Por Kelvin. Tá, mas não tem problema e a gente pode usar todos iguais, porque como todos eles vão multiplicar pelo ΔT, vai dar na mesma. Tá. Então, mesmo que não vai ter problema, ok? Tá. Então, assim, esse daqui é watt por metro quadrado grau Celsius, e a condutividade K é watt por metro grau Celsius. Por quê? Porque o K sempre vem o L em cima, que é em metro. Então, esse daqui vai ficar em metro quadrado grau Celsius por watt. Isso daqui também vai ficar metro quadrado por watt, né? Grau Celsius por watt. Então, todos esses termos vão ter essa mesma unidade. E quando tu faz 1 sobre, a unidade do TU sempre vai ser em watt por metro quadrado grau Celsius, que daí vai fechar direitinho com o quê? Né? O fluxo de calor. Daí vai multiplicar o grau Celsius, né? Vai multiplicar pelo ΔT, vai ficar só watt por metro quadrado. Ok? Certinho, prof. Tá. Calculado U, quanto que deu U? Alguém já calculou aí? Eu achei um U aqui de 0,235. Eu vou conferir aqui. 1 sobre 15, 0,2 por 0,7, 0,1 por 0,03, 0,08017 e 1 sobre 10, certinho, tá? Então, nosso coeficiente global de troca térmica, 0,235, tá? Então, com as paredes e com as convecções, tudo prontinho. Agora, o que a gente vai calcular, né? A gente vai calcular o fluxo que tem de calor através dessa parede, tá? Então, o meu Q vai ser igual ao U, como não tem área, né, vai ficar por metro quadrado, U ΔT, tá? Então, 0,235 watts por metro quadrado grau Celsius, multiplicado pela diferença de temperatura que é as pontas do circuito, que vai dar 35 menos 10. É 45 daí, né? 45, isso aí. Então, vai dar 0,235 multiplicado por 45 vai dar 10.575. Não, peraí. 10,575. Tá? Em que unidade? Watts por metro quadrado. Ok? Então, essa é a taxa de transferência de calor da parede de uma câmara fria. Tá? Então, vamos fazer um adendo aqui, uma observação sobre esse problema. Para que me serve isso? O que isso tem de importante? Tá? Prof, foi arredondado alguma coisa? Porque ali na tua resposta deu 11,74, acho. Pode ser isso aqui, ó. Arredondei aqui, era 0,234,9. Ah, tá. Tá. Tá? Vou ver se eu botei certo. Arredondei para 0,235. 0,235 vezes 45, isso aí. Bom, o que é importante isso aqui, então? Pensem que isso aqui é uma parede de uma câmara fria, que é um freezer, né? Então, aqui eu tenho menos 10 graus Celsius. Se eu
tem um material lá dentro do freezer a menos 10 graus, o ambiente está a menos 10, tá? Se eu não tivesse perdendo calor pela parede, isso ia se manter. Não ia precisar o sistema de refrigeração toda hora estar tirando calor lá de dentro, certo? Por que um freezer fechado sempre tem que estar refrigerando? Porque sempre vai ter perda de calor pelas paredes, certo? Então, o que serve isso, por exemplo? Se eu precisar dimensionar uma câmara fria, qual é a capacidade térmica do meu sistema do armazenamento, o meu sistema de refrigeração do armazenamento, né? Do meu equipamento que tem que resfriar o meu freezer. Se esse freezer for só de armazenamento, não for de congelamento, se eu boto as coisas já congeladas lá dentro, né, vai ser só a reposição da carga térmica perdida pelas paredes. E isso pode ser pouco aqui, né, 10 watts por metro quadrado. Agora, pensa em alguma coisa que tem muitos metros quadrados de área, né? Vamos lá, se eu tiver uma parede de 10, se eu tiver 10 metros quadrados de parede, isso daqui já são 100 watts por metro quadrado. Então, meu sistema de refrigeração tem que repor isso, né? Tem que... O calor, desculpa, um erro meu grosseiro aqui, que é o seguinte, olha só a bobagem que eu fiz aqui. Se eu tenho 35 graus aqui fora e menos 10 lá dentro, o sentido do fluxo de calor é o contrário, né? Aqui, ó, o calor vai entrar. Então, meu sistema de refrigeração lá, minha serpentina, né, que vai ter lá o sistema de refrigeração, tem que, como o calor vai entrar nessa taxa, ele tem que remover calor para fora do sistema na mesma taxa para que a temperatura lá dentro se mantenha constante, certo? Então, esse cálculo para a câmara fria, para o pessoal que trabalha com dimensionamento de câmara fria, é o primeiro passo. Qual é o calor perdido pelas paredes? É tanto. Bom, então, o meu sistema de refrigeração tem que dar conta disso, tá? Tem que retirar na mesma proporção. E aí, é lógico que mudam os dias, né? Vamos supor, no inverno tem uma condição, no verão tem outra. Se eu tiver 35 graus, eu tenho esse fluxo de calor, mas se for inverno e isso aqui tiver, por exemplo, a 2 graus, a diferença já é muito menor. Já não é 45 graus, né? Já é 12. Então, aí eu não preciso de um fluxo muito grande. Mas eu sempre tenho que dimensionar os sistemas para pior condição, né? Então, eu sempre dimensiono para a condição de temperatura mais alta, né? Diferença mais alta de temperatura, né? E depois, mas e o que vai acontecer com o freezer quando ele tiver com uma temperatura no inverno? Ele vai operar menos, o compressor vai trabalhar menos, vai gastar menos energia, né? Por quê? Porque a perda de calor pelas paredes é menor, tá? Mas eu sempre dimensiono pela pior situação, ok? Prof, no caso, se for uma geladeira ou alguma coisa assim, e tu coloca, por exemplo, uma panela de comida que ainda tá meio quente, então tu vai ter vai precisar de mais gasto de energia, né, para conseguir manter. Por isso que não se recomenda botar nada quente na geladeira, porque tu vai ter uma sobrecarga do sistema. Tu vai ter, imagina que tu tem algo muito quente aqui liberando calor, e aí tu vai ter o teu compressor tendo que trabalhar, né? A geladeira vai ter que trabalhar um bom tempo para conseguir remover o calor que tu colocou ali dentro, né? Com aquele material, tá? Sim. E outra coisa, prof, quando tem também, por exemplo, se tiver digamos, uma forma de uma bandeja de torta que seja, que a gente põe na geladeira, ela interfere também na circulação interna, né? Isso também vai interferir na exigência de energia que vai precisar? Sim. O que acontece, né? Ela não vai mexer nessa questão da transferência externa, mas o freezer dentro dele, ele trabalha com convecção. Então, ele vai fazer o quê? Ele tem uma serpentina. Geralmente, nessas geladeiras novas, a serpentina, ela fica no fundo da geladeira. Tu tocar nela, tu sente que é frio no fundo, né? Que corre lá atrás, né? Então, tu tem uma serpentina correndo fluido refrigerante gelado, e essa serpentina capta o calor, né? E volta no compressor lá, então tu trabalha num sistema de condensador e evaporador, né? Então, onde é que é o evaporador? É dentro da geladeira. Por quê? Porque ela vai captar o calor do ambiente e vai evaporar o gás. Aí esse gás vai passar lá para o compressor vai comprimir ele e vai passar num condensador. Então, ele vai liberar porque daí quando tu comprime,
esse gás vai elevar a temperatura. Com a mesma quantidade de energia, ele eleva a temperatura para poder jogar para fora. Aí, quando ele vai lá no condensador da geladeira, que fica lá, geralmente, atrás, lá de fora da geladeira, né? As geladeiras novas têm a parede externa, lateral, fazendo isso, né? A serpentina do condensador está para fora do lado externo. Tu toca na parede da geladeira, tá quente. Isso as novas, né? As antigas tinha aquela serpentina por trás, que o pessoal pendurava a toalha também, né? Então, aquilo ali. Então, o que acontece? O gás passa no compressor, superaquece, né? Chega ali no trocador, libera calor para o ambiente, porque o gás ele vai estar mais quente que o ambiente, né? Então, libera, e aí ele liquefaz de novo. E aí ele volta na válvula e faz todo o processo de novo, né? Então, como ele trabalha, né, com essa serpentina, se tu botar, e ele depende da convecção, né? Se tu botar alguma barreira no caminho, botar um plástico na prateleira, se tu bloquear o caminho do ar, vai estar dificultando a convecção. Então, por mais que o compressor esteja bom, que esteja tudo certinho, pode perder um pouco de eficiência por causa disso. Não está conseguindo uma circulação interna do refrigerador adequada, tá? E a mesma coisa assim, era muito legal, né, a gente botar a toalha do lado de fora, lá, na serpentina lá para secar, né? Só que enquanto ela está molhada, ela ajuda. Por quê? Porque ela vai estar recolhendo esse calor da serpentina e a serpentina vai estar fazendo o trabalho dela. Depois que a toalha está seca, ela virou um isolamento térmico. Ela vai dificultar a liberação de calor do fluido refrigerante da serpentina para o ambiente externo. Vai estar bloqueando. E aí o que acontece? Vai dificultar também o processo da geladeira e ela vai ter problema, né, para fazer o circuito, entendeu? Para liberar esse calor, tá? Então, por isso que também não é adequado, né, colocar roupa lá pendurada na serpentina da geladeira. Mas aí, se botar molhado, daí vai economizar energia também. Sim, porque se tu botar molhada, toda a energia de evaporação da umidade captando dali. Então, tá ajudando, entendeu? Sim. Mas depois que ela secou, ela virou um isolante, né? Que nem um cobertor. Tu tá com o cobertor e aí tu não consegue mais, né, a mesma eficiência de transferir calor da serpentina para o ambiente. Interessante, Flávia. Nunca Legal, tinha né? pensado nesse aspecto aí. É isso aí. Quando a gente entende essas questões, né, de transferência de calor, né, e começa a entender melhor os equipamentos também, né? Em operações 2, a gente está trabalhando trocadores de calor, né? A gente está trabalhando, por exemplo, como é que funciona um condensador de uma usina termoelétrica, né? Como é que funciona o trocador de calor de uma caldeira, né? A transferência de calor dos tubos de uma caldeira. Aos poucos a gente vai entendendo tudo isso. E aí tem algumas coisas que são óbvias, né? Para nós começa a cair a ficha, né? Então, tem até um meme que eu acho muito engraçado, que diz assim, como é que é? Se você é engenheiro, você vai entender. Aí tinha uma foto de um arroz cozinhando e em cima do arroz cozinhando tinha o vapor ali aproveitando e tinha como é que é? Uma leiteirinha, uma coisa assim, né? Cozinhando um ovo, entendeu? Aproveitando o calor do vapor que está sendo desperdiçado ali do arroz que está evaporando, aproveitando o calor para cozinhar o ovo, não estava desperdiçando energia, né? Então, Sim. quando a gente é engenheiro, a gente pensa muito nisso, né? Na questão dos desperdícios de energia. A gente começa a enxergar essas coisas, né? E como que funciona melhor, como é que eu consigo melhorar a transferência de calor, otimizar os sistemas. Tá? Sim, agora com a questão de processos ambientais, a gente acaba entendendo muito mais também essa questão, né? Sim, Procura sim. mais essa questão. É isso aí. Porque sempre que tu tiver, vamos supor, um sistema de refrigeração sobrecarregado, o compressor vai trabalhar mais, né? Trabalha mais tempo, na realidade, porque ele é dimensionado para trabalhar. Vamos supor, uma câmara fria, eu já dei aula para engenharia mecânica para disciplina de refrigeração e ar-condicionado. E em refrigeração eles aprendem a dimensionar a câmara frigorífica, né? E o sistema de câmara frigorífica, ele o motor do condensador ali, o motor do compressor, ele é dimensionado para operar 18 horas por dia no máximo, ele tem que ter folga, ele não é para operar continuamente, ele é para operar que nem a nossa geladeira, ela liga e desliga, entendeu? Ela não é para operar direto, ela tem que ficar nesse sistema intermitente.
Se o sistema está sobrecarregado, ele vai ficar muito tempo ligado, isso não é bom, porque isso, além de tu estar consumindo mais energia elétrica, né, está diminuindo a eficiência do sistema, tu vai estar consumindo mais energia elétrica, e, obviamente, energia elétrica é desperdício de recurso natural, né, então é tudo problemas, né, então a gente procura sempre otimizar isso aí. Sim, tá? Mas, prof, se a gente mudasse, por exemplo, a temperatura externa da máquina, por exemplo, ligar um ar-condicionado dentro de um saguão onde tem uma máquina frigorífica, aí daí a temperatura fica mais equivalente, isso não vai colaborar também? Sim, ajuda, porque no momento em que tu tiver menos diferença do ambiente interno e externo, tu tem menos transferência na parede. Então, tu vai ter menos operação de novo, né? Isso que, assim, se vocês... às vezes dá para notar, às vezes não. Aqui em casa, para mim, é muito claro. Não tanto por causa da geladeira, mas mais por causa dos banhos, né, do chuveiro. A diferença do custo da energia elétrica, do gasto, não o custo, né, unitário, mas o total que tu gasta em quilowatts por mês de energia elétrica no verão e no inverno. Aqui em casa é gritante, né? Então, dá muita diferença. Por quê? Porque no inverno tu vai ter a geladeira, vai estar digamos assim, vai ter menos calor sendo perdido sendo recebido pela geladeira, né? E tudo mais. A questão de ar-condicionado, então, se tu for observar numa casa, tem vários itens. Tem a questão de ar-condicionado, tem a questão da geladeira, né, os chuveiros elétricos, tudo isso, né, faz uma diferença aí no consumo de energia elétrica, né? E aí tinha uma questão de, por exemplo, né, as nossas casas aqui, elas não são dimensionadas para o inverno, né? Por isso que a gente gasta muita energia no inverno. Eu pensei assim, vamos supor, a gente pode pensar no inverno, então gasta menos energia. Aqui em casa não, porque eu posso até ter menos gasto de energia na geladeira, mas, em compensação, as paredes transferem muito calor, e aí tu tem que usar o quê? Aquecedor, tu tem que usar, vamos supor, aqui em casa não tem ar-condicionado, mas quem tem ar-condicionado liga, né, o ar-condicionado para aquecimento. Então, por quê? Porque nossas casas não são dimensionadas para inverno, a gente não tem isolamento térmico, né? Se tu vai numa casa, por exemplo, em países que são tradicionalmente muito frios, tu vai na Noruega, tu vai nos lugares muito frios, Canadá, as casas são preparadas, então as paredes são isoladas. Então, o pessoal tem até isolamento, tem, né, o ar-condicionado, tem lareira, o que for, mas dentro de casa o pessoal anda de camiseta, porque é um até o ambiente chão, né, prof? Até no chão tem aqueles... Até no chão, eles têm aquecimento, isolamento em tudo. Exatamente, mas as paredes são preparadas para isso. Vidro simples, que nem a gente usa, eles não usam, eles usam vidro duplo. Por quê? Porque o vidro duplo, com uma camada de ar no meio, a gente vai fazer esse exercício, transfere muito menos calor, entendeu? Então, por exemplo, na minha casa, se eu quiser reduzir, se eu quiser deixar a minha casa mais fresquinha, uma possibilidade, uma coisa que já ajuda, é colocar um vidro duplo, né? Colocar dois vidros ali com um espaço no meio. Outra coisa que eu posso fazer é botar um isolamento térmico, né, uma camada de material isolante nas minhas paredes, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer e que aqui a gente não tem as casas preparadas para isso, mas até no Rio Grande do Sul deveria ter, né? Porque para nós aqui o inverno ele é rigoroso. Mas em países muito frios, isso daí é normal para eles, né? Então, a gente passa frio porque é fraco mesmo. Né? Nossas casas podiam ser mais preparadas, mas, claro, isso tem custo, né? Tá? Outra coisa que eu queria comentar aqui nessa questão da câmara fria, pessoal, olha só, se a câmara fria for só de armazenamento, né, eu falei para vocês que a taxa de transferência de calor é só pelas paredes, mas se ela for para congelamento, também não é difícil de calcular, porque imaginem que eu tenho uma câmara fria e eu tenho a perda, né, a entrada de calor pela parede, que é normal e sempre vai ter, né? E aí, se eu botar algum material quente aqui, esse meu material quente vai ter que resfriar. Vamos supor que a câmara fria está a menos 10 graus. Aí eu coloquei lá, vamos supor, 100 quilos de carne para congelar. A carne estava na temperatura inicial ambiente de 25 graus e eu quero congelar ela em menos 10, certo? Qual é a dificuldade de calcular isso? Bom, a minha carga térmica, vamos supor que isso aqui tem que calcular, vamos supor que tem que ser em 1 hora, né, essa quantidade. O que eu vou fazer? Qual é a minha carga térmica? Vai ser o que está entrando na parede mais o que eu tenho que tirar da carne, de calor,
tá? E aí toda a transferência de calor em sólidos, assim, a quantidade de calor é a mesma, eu digo, o pessoal de operações, eu digo que isso é um mantra, né? Uma equação que a gente nunca pode esquecer. E igual a MCP ΔT. E igual a MCP ΔT. O que eu pego? CP da carne, né? Para variação de temperatura, diferença de temperatura que tu quer da carne, né? Então, dos 25 graus até os menos 10 e a massa da carne. Só que isso só vai acontecer, o MCP-ΔT, na fase de mudança de temperatura. Mas não podemos esquecer que tem um ponto de congelamento que, no estado de congelamento, ela não muda de temperatura, ela muda de fase. A água líquida que está na carne vai passar do estado líquido para o estado sólido, né? Então, a gente vai ter uma mudança de fase, que também é Q igual a M ΔHL, tá? No caso aqui é sólido para líquido, né? O ΔH de mudança de fase de sólido para líquido, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu pego essa carne e calculo quanto de calor eu preciso para baixar a temperatura de 25 a... Vamos supor que a carne congele a menos 4, tá? 25 a menos 4. Quanto de calor eu preciso para congelar? E se ela congela menos 4, menos 10, ela está muito abaixo do ponto de congelamento. E aí eu calculo quanto de calor eu preciso para baixar de menos 4 a menos 10. Aí eu somo esse calor todo e somo com a carga da parede e dimensiono meu sistema de refrigeração. Entendeu? Eu dimensiono quanto, né? Esse é o calor que ele tem que trocar e aí eu dimensiono o equipamento, certo? Vocês viram que não tem mistério assim, não é uma coisa absurda, né? É tudo muito lógico e para quem está fazendo engenharia isso dá para entender tranquilo, tá? E isso aqui, pessoal, é câmara fria, né? A gente está falando, câmara fria de um supermercado, a câmara fria de uma indústria, de um frigorífico, ou pode ser também, e eu tenho problemas, já fiz problemas assim para o pessoal e trabalhos, né? De como é que calculem, por exemplo, calcule qual é a capacidade, a demanda térmica do sistema de refrigeração de um caminhão. Pensem num caminhãozinho desses que transportam carne, né? Ou que transporta qualquer material perecível aí que tem que ter uma temperatura controlada. Tá? Carrinho de sorvete. Carrinho de sorvete também, mesma coisa, né? Então, vocês vão ter lá, menciona o sistema do carrinho de sorvete, quanto calor ele perde, né? E aí só que aqui a gente, além de contar com a convecção, com a condução, se ele está exposto na rua, a gente tem que lembrar também da radiação, tá? Do sol. Aí sim, porque o sol é muito quente, né? Digamos, o sol a gente não pode também negligenciar. Fica no sol, com a cabeça no sol, a gente percebe que não dá para negligenciar a radiação, né? Então, nesses casos, a gente tem que usar radiação, né? Então, nesse caso específico, né, se uma câmara fria, um caminhão de sorvete, um carrinho de sorvete, o que for, tem que contar também com essa carga térmica, né, de transferência de calor na parede, convecção, condução, o calor recebido por radiação também, mas vocês viram lá na equação, é só somar a resistência térmica de radiação e calcular a carga, tá? Então, é para isso que serve. Outro exemplo de aplicação é... Opa. Vamos supor que eu tenha... Agora eu vou pegar na nossa área, tá? Eu tenho um bioreator, tá? Tenho aqui um bioreator. E esse meu bioreator está fazendo uma fermentação, tá? Vamos supor que eu vou pegar essa fermentação... Eu vou pegar um exemplo aqui de Bento, que todo mundo sabe, conhece esse processo, que é a fermentação de vinho, tá? Vamos supor que aqui eu tenho um mosto fermentando vinho, tá? No verão, que a safra é no verão, para ajudar. O que acontece quando a bactéria está fermentando o açúcar? O que ela libera? Ela não libera calor, certo? Vai ter o calor de fermentação. Só que aí diz o seguinte, mas a minha fermentação do vinho não pode passar de tantos graus, que agora eu não me lembro se é 36, acho que não lembro quanto que é. Mas eu vou ter uma restrição de temperatura. Eu preciso que isso aqui, vamos supor, para uma fermentação adequada, eu não quero que isso aqui passe de 24 graus Celsius. Não pode passar.
eu quero esse controle de temperatura. O que eu vou fazer, né? Obviamente, se eu tenho, imaginem que eu tenho ainda essa fermentação acontecendo no verão, tá? Dentro de um pavilhão industrial que tem 35 graus Celsius. O ar ambiente 35 graus Celsius. Só isso já me transfere calor aqui para dentro. Já me aqueceria, só o calor ambiente já me aqueceria o fermentador. Só que além da transferência de calor da parede do fermentador, né, que é do ambiente externo para a parede lá para dentro, eu ainda tenho a fermentação, as bactérias lá dentro, gerando mais uma quantidade de calor. Então, eu tenho o quê? O quê? Da parede, mais o calor da fermentação, né? Obviamente, se eu quero esse meu reator isotérmico, eu vou fazer o quê? Vou botar um sistema de resfriamento. Os fermentadores aqui da região, eles são inox, né? E tem uma serpentina externa soldada lá no inox, né? Onde circula fluido refrigerante. Geralmente se trabalha com, geralmente se não me engano é amônia, tá? Fluido refrigerante amônia. Então eu vou ter um fluido refrigerante que pode estar circulando lá dentro da serpentina, por exemplo, ele pode estar circulando lá, entrando aqui, vamos supor, a menos 10 graus, tá? E aí ele circula ali e puxa esse calor da fermentação, mais o calor recebido, né, pelo ambiente externo, para manter esse meu reator isotérmico, tá? Então, olha quantos pontos aí a gente tem para analisar, né? Eu tenho a transferência de calor pela parede, eu consigo calcular, porque eu tenho ar externo, convecção, parede, condução, convecção interna no mosto, né? Então, agora a gente já sabe calcular, né? Tenho o calor gerado na fermentação, né? Então, o calor da parede mais o calor de fermentação é igual ao que eu tenho que tirar. Aí eu vou analisar a minha serpentina, o trocador de calor. Quer dizer que se eu olhar para a minha serpentina, eu vou ter um cilindro, certo? Um cilindro em que ele está soldado, ainda por cima, né? O que é errado aqui, isso aí até vou desenvolver o projeto agora em cima disso, mas que é um desperdício, eu tenho uma parede do meu fermentador em inox e soldado um sistema assim. Aí aqui eu tenho 24 graus, aqui fora eu tenho 35 graus, e aqui dentro eu tenho fluido refrigerante circulando, tá? Não sei qual é a temperatura exata que eles usam, mas vamos botar uma temperatura não tão horrível, né? Vamos colocar que essa temperatura aqui seja 10 graus Celsius. O que vai acontecer nesse cilindro, né? Ele está recebendo calor do ambiente e ele está recebendo calor do sistema. E aqui tem o calor de fermentação que ele vai estar puxando, obviamente, né? Ele vai estar recebendo na mesma taxa, na mesma proporção. Se eu gerar 100 kW, 100 joules por segundo de calor na fermentação, eu tenho que remover 100 joules por segundo, para que o meu reator fique isotérmico, para que a temperatura não suba. Agora, se eu tenho 100 de fermentação e mais 50 vindo do exterior, eu tenho que botar 50 mais 150 para remover e para deixar ele isotérmico, né? Então, pense que aqui é outra aplicação, né? Então, aqui, por que eu digo que tem um projeto que eu quero desenvolver agora de C, que eu vou calcular isso aí, porque eu acho muito desperdício de energia. Essas vinícolas têm essa serpentina aqui exposta para o ar externo, sem nenhum isolamento térmico. Só esse fluxo de calor aqui já exige do teu sistema de refrigeração muito mais do que o teu sistema de fermentação. E tu está desperdiçando energia. O que eles podiam fazer? Se eu colocar uma barreira de isolamento térmico aqui que diminua essa transferência, porque imagine assim, inox exposto ao ambiente, super condutivo, né? Se eu botasse só um isolamento térmico naquilo ali, já economizava energia, né? Então, eu vou botar um aluno agora calcular isso aí, vamos ver quanto de energia... Eu pensaria em colocar, revestir essa serpentina com uma espuma de polipropileno? Poderia. Qualquer tipo de isolamento térmico já resolveria uma boa parte do problema aí. O problema é que ninguém usa. Todas as serpentinas são expostas e aí tu chega até a enxergar o ar, a umidade do ar ambiente condensando nas serpentinas, né? Sim. Então... Mas aí só teria que ter o contato só externo, né? Porque o contato da serpentina com a parede Não, esse daí sim. Esse aí é importante. Esse aí tem que deixar, né? Porque realmente o calor que eu quero tirar
do tanque, não é do ambiente, né? Sim. Entendeu? Então, isso é um desperdício de energia dentro desse sistema, desses bioreatores, né? Então, aqui a gente já percebe, né? Sim? Aqui em casa a gente fez uma gambiarra aqui, né? Usamos uma caixa de água, um tambor de água, para captar a água a água que vem da fonte, né? A gente usou, revestimos com manta asfáltica. Sim. Sei lá, acho que é asfáltica que fala. É uma que é toda prateada, Prata assim. do lado e é preta do outro? Isso. E daí a gente colocou em cima do telhado, daí fizemos uma tubulação que vai ligar conectada ao chuveiro, e nessa tubulação a gente colocou isolante de polipropileno, né? A gente passou daí a gente usa o aquecimento solar para poder esquentar a água do chuveiro. Ótimo, isso é uma baita de um aproveitamento energético, né? Sim. Porque vamos supor que por mais que a temperatura, vamos supor que o sol não consiga deixar na temperatura que tu precisa, tá? Vamos supor, principalmente no inverno, que é um pouco mais difícil, né? Vamos supor que a tua captação de água, vamos supor que a água venha lá da fonte em torno, sei lá, de 10 graus, né? Vamos supor, tá? Se tu tiver 10 graus vindo da fonte e quando ela passa no teu aquecimento solar, ela sair, vamos supor, a 30 graus, tu ainda não consegue tomar um banho bom, porque vai estar gelado, ainda vai sentir frio, né? Principalmente no inverno. Aí tu vai querer, não, minha água do banho tem que estar 38, certo? Já é uma economia, porque de vez de aumentar de 10 a 38, tu tem que aumentar de 30 para 8, né? Já é uma baita de uma economia. Só que aí a gente acabou, assim, pelos cálculos que a gente fez aqui em casa, a gente mais ou menos está economizando R$60 por mês só com chuveiro. Sim. Olha que legal. Que a gente gasta muito aqui, mas a gente já conseguiu fazer esse cálculo, sabe? Mas a gente economizava mais ainda quando a gente tinha um painel a gente fez um painel que é uma placa embaixo ela era inox e em cima era uma tampa de vidro. E dentro tinha uma tubulação de cano, onde cruzava essa água, e o cano ele era revestido com, como é que é? Garrafas PET pintadas. Então ele acabava também conservando mais o calor. Pintadas de preto. Oi? Pintadas Era tudo de preto, só tirando o vidro, né? O resto era tudo preto. Sim. É isso aí, porque o preto, as cores, né, elas, tipo, o branco, ele é frio porque ele reflete a radiação, né? E o preto, ele esquenta porque ele absorve radiação, né? Então, cada uma das cores, né, eles têm um percentual da radiação que incide, reflete um percentual que absorve. Então, o que a gente chama de corpo negro seria um corpo que tem a capacidade de absorver toda a radiação recebida, né? Não reflete nada. Então, por isso que a gente usa as cores pretas, né? Para absorver mais calor do sol. E esse sistema é muito legal, que bacana que vocês usam isso. Isso é muito, muito interessante, né? E funciona super bem, né? Eu vou ver se eu consigo as fotos aqui, daí eu vou bem legal, bem bacana. Manda para nós. E assim, por mais que a gente não consiga aquecer totalmente a água, ainda precise de um pouquinho de energia do chuveiro elétrico, ainda assim tu vai gastar muito menos, porque tu vai usar, por exemplo, no inverno, tu vai usar o chuveiro elétrico na posição verão, que é o que gasta menos energia, né? Então sempre ajuda, hoje, com certeza, 30 graus aqui, tu tem que até puxar um pouco da fria. Nós temos a água quente, a água da tubulação é a água normal, né? A água que vem da fonte, que é aquecida, e a outra não. Então, a gente tem que acabar ligando a outra, porque é muito, muito quente. Muito quente. No verão deve ser escaldar bastante, mesmo. No verão deve ser bem forte mesmo o sistema, bem legal, tá?
Bom, então, assim, vocês viram que num bioreator, ele tem várias situações em que a transferência de calor está presente, tá, pessoal? A gente precisa entender isso aqui para quê? Para poder dimensionar essas questões, né? Como é que o meu reator, eu vou fazer isolamento térmico ou não? Como é que vai ser o meu trocador de calor dentro do reator? Que eu falei uma serpentina simples, né? Mas depois lá em operações 2, vocês aprendem os diferentes tipos de trocadores de calor e como que dimensiona eles, né? Qual é o tamanho do trocador, né? Então, essa disciplina, ela é prévia e básica para operações 2, para que a gente possa fazer esses cálculos aí, tá? Na parte de transferência de calor. E assim como outros equipamentos, né? Por exemplo, se tu pegar uma coluna de destilação, tá? Tu vai ter na coluna 2 trocadores de calor, tu vai ter lá na base da coluna, vai ter o teu refervedor, né, um sistema de refervedor que gera vapor. Então, aqui tu tem um trocador de calor. E lá no topo tu vai ter um condensador, né, para condensar o teu líquido, que também é um trocador de calor. Então, todos esses fenômenos de transferência de calor que a gente está falando, convecção, condução, convecção, sempre vai ter, tanto na fornalha quanto no condensador. A maioria dos equipamentos que trabalham com energia térmica, né, destilação, secador, secagem, sistemas de cristalização, sistemas de evaporação, de concentração, de evaporação. Então, tudo isso são operações unitárias que precisam de equipamentos térmicos, né? Por isso que é bem importante essa parte de transferência de calor para nós, tá? Beleza. Então, aqui a gente já calculou um exercício, né? E agora a gente tem outros exercícios, mais um exercício para fazer. Então, pessoal, como é só mais um exercício, tá? E aqui fala um pouquinho de resistências térmicas, eu já vou explicar isso aqui e a gente finaliza com o exercício e aí eu já libero vocês. Pode ser? A gente não faz intervalo, tá bom? Bom, uma outra resistência térmica que pode existir entre duas paredes, tá? Que também pode ser contabilizada, é se tiver uma descontinuidade nas paredes. O que significa isso? As paredes não serem bem lisas, elas não estarem bem encostadas, tá? Então, existe aqui, ó, como está mostrando no desenho, uma parede contínua seria a parede 1 e a parede 2 bem encostadinhas e toda a área de contato delas, ela está transferindo calor. A situação real, em muitos casos, né, e que vai acontecer, é que nenhuma dessas paredes, ela é lisinha, ela vai ter rugosidade. Então, só vai ter transferência de calor nos pontos de contato onde ela tem a rugosidade, certo? Não é toda a área dela que é possível de transferir calor. Então, existe uma resistência térmica de contato, em alguns casos a gente vai contabilizar, tá? Então, no caso da resistência térmica de contato, a gente vai somar ela nas resistências, né? Então, ela vai ser utilizado isso aqui, ó. Então, de vez de calcular, vamos por o L sobre K, 1 sobre H, já usa o valor do RT da tabela, tá? Então, aqui, ó, RT de contato, vezes 10 na 4, né? Então, é isso aqui, vezes 10 na menos 4, né? Que vai ser. Aqui, ó, por exemplo, quais são as interfaces que tem nessa tabelinha para a gente comparar? Chip de silício e alumínio esmerilhado. Da onde é isso? Chip de silício, o nosso processador do computador. Ele é um chip de silício encostado numa plaquinha de alumínio, num sistema de aletas para refrigeração. Esse sistema de silício-alumínio tem falha, ele não é 100% lisinho, então existe uma resistência de contato. Aqui, ó, alumínio com preenchimento de folha de índio. Então, posso ter duas camadas de alumínio com uma camadinha de índio para dar o contato. Resistência é bem baixa, é aproximadamente 0,07. Se eu pegar aço inox com aço inox, né, duas peças de aço inox com uma folha de índio no meio, 0,04. Alumínio com revestimento metálico, né, então chumbo, tá? Então 0,01 a 0,1. Alumínio com graxa, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com computação, existe uma chamada graxa térmica, que é uma pastinha térmica, eles colocam, por exemplo, embaixo do processador para encostar ele no trocador de calor de alumínio, que é uma chapinha aletada de alumínio. Para quê? Porque essa pasta térmica reduz a resistência de contato, ela conduz calor, né? Então, essa pastinha ajuda a transferir calor,
tá? Então, aqui é algo parecido. Sinox com essa graxa de contato, né? Chip de silício com alumínio, latão, né? Com solda de estanho. Essas resistências térmicas de contato são, aqui, essa tabelinha, são de algumas coisas usadas em componentes eletrônicos, né? Onde são peças muito pequenas e a transferência de calor ela é muito determinante, ela é muito delicada. Então, por exemplo, um processador do computador, ele gera uma alta taxa de calor, né, no processamento dele. E ele precisa resfriar, porque se ele não for refrigerado, o que acontece se o nosso computador superaquece o processador? Ele trava, né, ele dá pau. Então, tu precisa ter um bom sistema de transferência de calor. Então, isso daqui é uma preocupação, por exemplo, na área de eletrônica, da dissipação de calor em processadores, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, do quanto, para esse caso, a resistência de contato é super importante. Para alguns outros itens mais grosseiros, por exemplo, né, alvenaria, parede, prédio, essas coisas mais grosseiras, essa resistência de contato já não é tão crítica, tá? Porque microscopicamente, obviamente, vai ter menos contato, mas as peças são muito grandes, então isso aí se dilui, né, e a gente tem uma resistência menor, tá? Então, a resistência de contato, ela existe, tá? Em todos os materiais, mas geralmente ela fica vamos assim, subentende-se que ela não é tão importante, exceto para essas aplicações de pequeno porte, tá? Bom, então aqui vamos fazer esse outro exercício, e acabando o exercício, eu libero vocês para vocês fazerem as listas, né? Não estão liberados para, não, agora eu vou fazer, não, eu faço as listas. Vocês têm agora, então, a lista de exercícios, né? Vocês já têm condições de resolver toda a lista de exercícios de função em parede plana, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. No exemplo, não tem nenhum caso de ter que calcular a temperatura de parede. Então, antes que eu me esqueça, deixa eu só explicar uma coisa para vocês em relação à temperatura de parede. Em alguns problemas, vocês vão ter que fazer isso que a gente fez aqui, tá? Calcular o fluxo de calor. Vocês têm o resultado, tem a resistência térmica, né? Tem todo o circuito, mas em algum momento o problema pode pedir. Qual é a temperatura da parede, por exemplo? Qual é a temperatura interna da parede do forno? Qual é a temperatura externa do polipropileno, nesse caso aqui? Tá? Quais são as temperaturas de parede? A gente não sabe, a gente só sabe a do ar interno e do ar externo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular. Como? O fluxo de calor, vou aproveitar esse desenho aqui para explicar. O fluxo de calor, ele é constante em todas as paredes. Se eu pegar qualquer ponto em qualquer uma das paredes, o fluxo de calor é o mesmo. O que eu posso fazer para calcular a temperatura de uma parede? Vamos supor que eu quero saber a temperatura da parede a parede da alvenaria, né, que isso aqui era da câmara fria. Qual é a temperatura da alvenaria? Né? Bom, o ar está 35, mas se eu encostar na parede, ela não vai estar 35. Ela vai estar menos. Quanto? O que eu faço? Eu vou pegar e vou calcular por uma ponta do circuito, tá? Eu posso pegar qualquer nó do circuito para calcular. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui. O fluxo de calor, o Q aqui, é o mesmo Q em todos os pontos, que é o Q total. Então, eu já sei que esse Q, ele é, aqui a gente já tinha calculado, né? Ele é 10,575. Então, o que eu vou fazer? O Q é igual a U delta T. Isso eu já sei. Só que o U, naquele ponto ali, é só a resistência de convecção. Ó, lembra do circuito? Aqui. Aqui, ó, só a convecção externa. Porque entre o ar e a parede externa ali, né, a parede da alvenaria, eu só tenho a convecção. Eu pego essa ponta do circuito, tá? Então, é 1 sobre a resistência. Exato. Então, U é 1 sobre a resistência. Aí vocês vão ver que vai ficar igual a só a convecção. O U é igual a 1 sobre a resistência térmica, que é igual a 1 sobre H. Ou seja, é H. Tá? Então, meu calor vai ser H delta T. Quem que é o quê? 10,5. 10,500 alguma coisa. Ó, aqui, 575. Tá? 10,575 é igual ao H. Mas qual H? Eu estou analisando o lado de cá. Então, eu tenho que pegar o H
externo, que é 15, né? 15, tá? Então, vou botar aqui, vai ser igual a 15, tá? Isso aqui é o quê? Watt por metro quadrado, vai ser igual a 15 watt por metro quadrado grau Celsius, vezes o ΔT. Quem é o ΔT? ΔT é a diferença de temperatura entre o ambiente e a parede. Então, é 35 menos T. Eu não sei quanto que é T, eu vou descobrir. Certo? Aí eu vou fazer aqui 35 menos T é igual a 10,557 dividido por 15. E aí, que unidade que isso vai ficar? Vai ficar aqui, ó, watt por metro quadrado dividido por watt por metro quadrado grau Celsius. É 10,575. É que tem uns 5 a mais ali. Exatamente. Então, aqui, ó, E vai ser igual a 35 menos 10,575 graus Celsius. Não, prof, não é o resultado, é o tá. valor ali dividido por 15. Tá, desculpa, 10,575? Isso. Achei que já era o resultado aqui. Não, o resultado é 0,705. Eu achei que tá bastante isso aqui. 0,705? Isso. Então, aí eu vou passar, né, minha temperatura para o outro lado, esse valor para lá vai ficar 35 menos 0,705. Então, minha temperatura vai ser 295. Ó, já não é 35 graus, já vai ser uma temperatura diferente. Tá? Pegaram como é que é? Vou pegar outro exemplo, tá, pessoal? Se eu quiser saber a temperatura da interface da parede de alvenaria com o poliuretano, aonde que está isso? Está aqui. Tá? Então, esse T1 aqui eu calculei. Eu quero saber esse T2 aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. E eu posso pegar tanto para um lado quanto para o outro. Claro que eu vou pegar onde eu tenho menos resistências para diminuir ali o tamanho da minha conta, tá? Então, eu posso pegar o circuito para cá ou para cá, tanto faz. Mas aqui eu tenho duas, lá eu tenho, né, 3. Então, eu vou pegar o circuito para cá. Se eu pegar esse circuito para cá, eu tenho a resistência de convecção e a resistência de condução, certo? Vai ser a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu vou ter meu Q é igual a U delta T. Só que o U vai ser 1 sobre. Quais são as resistências que eu tenho ali? Convecção externa, a espessura da parede de alvenaria, tá? E acaba. Por quê? Porque eu estou pegando a interface. Não, desculpa, eu estava falando da interface da alvenaria com essa temperatura aqui. Da alvenaria com o poliuretano, né? Sim. Então, no caso do poliuretano, eu vou ter mais o L2 sobre K2, né? Aí eu tenho meu U. Aí eu sei que o meu Q continua sendo 10,575, vai ser igual a esse valor, né? Eu vou ter do meu U, tá? Vezes o meu ΔT, que vai ser quem? Os 35 menos o T2, que é a temperatura da interface entre a alvenaria e o poliuretano, certo? Nesse caso aí, o meu U vai ficar. Prof, mas aí tem que colocar a do poliuretano junto? Sim, porque... Porque não, desculpa, a gente está pegando entre... Deixa eu só ver. entre o K1 e o K2, o L1 e o L2, no caso. Tá. Se é entre o K1 e o K2, o do poliuretano não vai. É nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui não vai. Se for nesse ponto aqui, ele vai, tá? Sim. Então, a gente não precisa, realmente, não precisa do L2 sobre K2, isso aqui não vai, tá? Porque a gente está pegando T2 ali na interface entre alvenaria e poliuretano, tá certo? Tá. Então, vai ser só o 1 sobre 15 mais o 0,2 sobre 0,7, certo? Então, dá 2,83 o meu U, tá?
Então, aí vai ser esse esquema aqui, ó, os 10,575 dividido pelos 2,83, 10,76, vai ser igual a 35 menos T2. Aí, meu T2 vai ser 35 menos 3,76, tá? 31,24. Viu? Então, aquela parede ali, a alvenaria, ela tá com 34 graus de um lado, 31 graus do outro, né? Esse é o delta T dela. Aí, se eu quiser saber qual é a temperatura da parede entre o poliuretano e plástico, PP, aqui, esse ponto aqui, tá? Eu também posso pegar qualquer uma das pontas do circuito. Posso pegar para cá ou posso pegar para cá. Faz, tá? Logicamente, vai ficar menor se eu pegar para o lado de cá, né? Porque daí eu só tenho a convecção interna e a condução no plástico, tá? Então, a gente vai simplificar um pouquinho. Então, aqui, o meu Q igual a UA, aliás, U delta T. Meu U vai ser, U vai ser 1 sobre, aí o que eu tenho? Convecção interna, 1 sobre H interno, mais condução no polipropileno, o L do PP sobre o K do PP, certo? Então, meu U vai ser 1 sobre 10, sobre 10 mais 1 sobre 10 mais a espessura do PP é 0,08 dividido pelo K dele, que era... Quanto que era o K3 aqui? 0,17. Eu vou ter um U de 1,75. Aqui. Aí eu vou de novo, o meu Q vai ser os 10,575, vai ser igual a 1,75, que multiplica os... Agora, qual é a diferença de temperatura, tá? Aí não é os mesmos 35, menos não sei o quê, porque agora eu estou pegando essa ponta do circuito aqui, é menos 10 e a temperatura 3, tá? Então, como eu sei que o T3 é maior, eu vou botar T3 menos 10, certo? Eu sei que a temperatura lá dentro é menos 10. Então, a nossa temperatura T3 vai ser 10,575 dividido pelos 1,75 dá 6,13. Vai ser igual a T3 mais 10. T3 vai ser igual a 10 mais... Não, desculpa. Menos 10, né? 6,13 menos 10. É igual menos 3,86. Então, olha só, de um lado do poliuretano tem aqui 31 graus, do outro lado do poliuretano tem menos 3,86. Olha o quanto ele isola, né? Se a gente fizer um gráfico, que é bem comum também da gente de se fazer, né, de perfil de temperatura, né? Então, o perfil de temperatura vai, assim, bem bruto, né? Não tem escala, só vou mostrar. Aqui eu tenho a minha parede de alvenaria, aqui eu tenho a minha parede de poliuretano e aqui eu tenho a minha parede de PP. A alvenaria vai ter pouca diferença de temperatura, né? O poliuretano tem uma brusca diferença de temperatura. Essa daqui vai de 34 para 31. Essa daqui vai de 31 para menos 3. E essa daqui aí, qual é a temperatura da superfície externa do PP? Faz do mesmo jeito, só que daí eu só pego a convecção externa, né? Então, a temperatura externa do PP, vou usar esse aqui para aproveitar. Temperatura externa do PP vai ser os 10,75
vai ser igual ao H interno, né? Que é o 10, delta T, que é quem? A temperatura do H, do ar, né, que é menos 10, e a outra temperatura vai ser maior, então vai ser o T4 menos 10. Então, essa temperatura T4 eu já conheço, porque eu calculei ela. Eu acabei de calcular que ela é menos 3, né? Menos 3 ponto alguma coisa, eu nem sei onde é que eu botei a conta. Bom, então vai ficar ali, ó, 10,7 dividido por 10. 10,757 dividido por 10. 1,075, tá? Vai ser igual ao T4 mais 10. T4 vai ser igual então, meu T4 vai ser 1,075 menos 10. Vai ser igual a menos 8,92, certo? Aí, o meu perfil de temperatura do PP vai ser de menos 3 de um lado para menos 8 do outro lado, certo? Então, tem 35 graus no ambiente externo, 34 graus na parede aqui, se eu botar a mão na alvenaria. Do outro lado da alvenaria tem o 31, né, que é onde está um lado do PP. Do outro lado do PP eu tenho menos 3, né, que é onde está o lado de cá do polipropileno, e do outro lado eu tenho menos 8. E desses menos 8 eu tenho aqui menos 10, certo? Então, olha o perfil de temperatura, né? O que mais altera a temperatura é o PU, porque ele é realmente um isolante térmico, tá? Embora o polipropileno, olha como ele também é isolante, né? Ele fininho, com 8 milímetros, ainda tem, de um lado, menos 13, do outro, menos 8. Ele ainda consegue 5 graus de temperatura de um lado para o outro, né? De resistência térmica, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula as temperaturas. Então, nos problemas que vocês têm na lista, alguns têm essa solicitação de calcular as temperaturas, é dessa forma que vocês fazem, tá? Então, é importante eu ter passado isso aqui, senão eu ia acabar esquecendo. Ok? Aqui. Esse problema é exatamente igual, tá? Igual a tudo que a gente já fez até o momento. Aqui, ó, duas opções, só que assim, ele pede para estudar duas opções, né, para uma câmara frigorífica. Então, vocês vão ter que fazer 2 circuitos térmicos, 2 análises de Q, verificar qual é o Q1, qual é o Q2 e dizer qual que é o melhor, né? Então, esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem junto com os exercícios da lista, ele tem as respostas aqui, tá? Então, o que tu tem? A opção número 1, tijolo furado, isopor e uma camada de poliéster. E a outra opção, então, esse é um problema, vocês vão calcular esse Q, tá? A outra opção segunda opção de madeira, tá? Externa, lã de rocha e polietileno. Então, uma parede é tijolo, isopor e poliéster. A outra opção é madeira, lã de rocha e polietileno. E aí vocês vão calcular a taxa de transferência de calor, o que de cada um deles. E aí vocês vão responder qual que é o melhor material, né? Qual é a melhor combinação de material para fazer a parede de uma câmara fria. Tá? Então, esse exercício, como a gente já fez outros ali, né? Eu vou deixar para vocês fazerem juntos. Se tiverem dificuldade, né? Aqui tem as respostas. E aí, como aqui tem as respostas, só de olhar para as respostas, eu quero que vocês me respondam agora. Qual das duas paredes, né? O Q1, a parede 1, e o Q2, a parede 2. Qual das duas vocês escolheriam para uma parede de uma câmara fria? Prof, eu não entendi qual era a pergunta ali. Qual Sim, que... aqui o problema pede para calcular o Q1 e calcular o Q2. Tá. Aí, como são materiais diferentes, vocês vão calcular. Só que aqui está a resposta. Eu estou pedindo para vocês só olharem para a resposta. Ah, tá? sim. O Q1 deu 4,88 e o Q2 deu 9,07. Qual dos dois conjuntos, né, a parede 1 ou a parede 2, é melhor para a parede de uma câmara fria? O que vocês acham? É a que tem o menor fluxo, né? Seria Q1?
Exato, a que tiver menor fluxo, porque acho. tem menos perda. Exatamente. Como tu quer uma câmera fria, que ela segure o calor, né? Que ela evite a passagem de calor, quanto menos que, melhor. Tá? Então, é bem isso aí, tá correto. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Por hoje, a gente para por aqui. Então, vocês têm os exercícios da lista, tem mais esse último exercício para resolver também, tá? Tem ali as respostas. E aí vocês, então, façam, e aí depois vocês podem, qualquer dificuldade, já vão me tirando dúvida pelo WhatsApp, né? Não precisa esperar uma semana. E aí vocês podem ir me questionando e vou ajudando vocês, tá? Mas é importante, super importante, que vocês façam essa lista o quanto antes, assim, ó, não deixem acumular. Porque na semana que vem, a gente vai ver esse mesmo sistema de condução em parede, em sistema cilíndrico e esférico. E aí vai ter outra lista de exercícios para cilindro e esfera. E aí, se vocês deixarem para acumular, vocês vão ter duas listas para resolver. Aí na terceira semana, mais uma lista. Então fica difícil, né? Então o ideal é que vocês possam ir fazendo.